Shalom. Obrigado. Pega a tua Bíblia aí, meu amado. Se a gente perder muito tempo. E abra aí em Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, verso 18. Em tudo, ao vivo é assim mesmo. Foi para tudo. Aleluia. Números 14, verso 18. Abra aí em nome de Jesus. Aleluia. Coisa um pouco maior, cara. Tem que dar alguma coisa não. Abriu aí? Diz assim: o Senhor é muito paciente, grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o culpado não ter por inocente, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desta terra do Egito até aqui. Disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento aos seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito. Diga comigo, outro espírito. Diga com sinceridade, com quem depois vai cear. Diga, outro espírito. E perseverou em seguir-me, e o levarei à terra em que entrou a semente, a possuirá em herança, como os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudei amanhã de rumo e retornei ao deserto, na direção do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta congregação má, que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também os que vós foram contados no recenseamento 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Não entrareis nessa terra, a respeito do qual, levantando a mão, jurei por nela nos fazer habitar, salvo Caleb. Diga comigo, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os vossos filhos, porém, dos quais dizeis que sereis levados como presa, eu os farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que desprezaste. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão no deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto durante 40 anos. Diga comigo, durante 40 anos. Durante 40 anos. Sofrendo por causa das vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Amém? Glória a Deus. O texto é grande, mas para poder dar base ao que eu quero falar nessa noite, né? E essa é uma palavra que surgiu longe daqui, surgiu em meio, né, a um navio plataforma, surgiu em meio a um dia, finalzinho de tarde, né, em que o Senhor deu 3 palavras assim, uma atrás da outra. Eu tive que anotar aquilo ali, tive que me movimentar dentro desse espírito aqui, e guardei essa palavra para que nós pudéssemos compartilhar. Então, primeiro o Senhor falou comigo, falou bem forte ao meu coração, à minha vida, para depois falar totalmente à igreja. Amém? Amém? Aqui é um relato de que Moisés está quase a entrar na terra prometida com o povo, porém, chegando lá, você sabe disso, ele envia 10 espias para lá, e esses 10 espias voltam
da terra que o Senhor assim disse que eles iriam, né, possuir. E ali eles voltam e 8 deles dizem o contrário daquilo que era esperado. Eles disseram assim: olha, lá tem gigante, lá tem muito, os povos são muito fortes, nós seremos como gafanhotos diante deles, nós somos muito pequenos e nós seremos mortos se nós entrarmos lá agora. Não tem como possuir essa terra agora. Porém, dois deles, né, Josué e Caleb, disseram o contrário, rasgaram suas vestes diante de toda a congregação e disseram assim: não, nós não seremos mortos por eles, eles serão como pão para nós, eles serão, né, colocados na nossa boca e serão desmanchados, desmantelados. Mas o povo não quis acreditar neles, até porque 8 deles estavam falando totalmente o contrário daquilo que estavam, né, relatando, aquele relatório todo que estavam entregando, e assim não confiaram no Senhor. E diante disso, diante dessa palavra, nessa noite, eu quero falar sobre em que espírito você se movimenta. Em que espírito você se movimenta? Somos povo de Deus, andamos juntos, caminhamos lado a lado, porém em alguns momentos, alguns detalhes, em alguns lugares, nós temos que batalhar, nós temos que parar, nós temos que fazer coisas, porém nós temos que andar juntos, andar como um exército anda. Temos um só falar, uma só língua, e um só agir, e um só Deus. Amém? Amém, amém ou não? Amém. Agora você que lê a Bíblia, você que é exímio leitor da palavra, eu vou falar alguns nomes aqui, com certeza você vai me dizer quem são esses homens. Samua, alguém lembra? Safate, Igal, Paute, não. Gadiel, não. Amiel, Setur, Nabi, ninguém? Ninguém lembra desses nomes? Vou te dizer porque você não lembra desses nomes. Porque esses 10 nomes, quer dizer, esses 8 nomes, foram o nome dos espias que falaram que a terra era ruim. E o nome deles foram apagados por 2, Josué e Caleb. Então como é que você vai querer ser lembrado daqui a 10 anos? Como é que você vai querer ser lembrado daqui a 50 anos? Qual é a herança que você está deixando? Qual é a semente que você está deixando? O que você está plantando sobre essa terra? Eu vim aqui de passagem. Vai cantar aquela música daquele pastor: deixa a vida me levar e da leva eu. Aquele pastor lá, sei lá, antigo, né? Vai cantar essa música, vai dizer: não estou vivendo conforme a brisa vai batendo. Eu estou andando conforme dá para andar. Olha, você vê que Moisés escolheu quantos líderes para espiar a terra? Não, total, quantos líderes foram? 10, diga comigo, 10. 10. Porém, quantos voltaram com um relatório bom, favorável? 80% do relatório era o que? Bom ou ruim? E aí, nós vivemos em democracia. Se 80% está falando que está ruim, a gente tem que fazer o quê? Acreditar que está ruim. Mas quem dá a última palavra? Vou falar uma coisa para você: nós não vivemos em democracia. A igreja não é democrática, ela é cristocêntrica. E aqui habita um rei, e a palavra dele é a última. Não importa o que você fale, importa o que ele diga. Ah, porque a maioria falou. Não interessa que a maioria falou, importa o que ele diga a meu respeito. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Então para com essa palhaçada. Hoje eu estou aqui e hoje o Espírito está diferente em mim. Mas logo que eu cheguei, o Vitor, né, falou assim: por que você está inquieto? Eu falei: realmente eu não estou. Por quê?
porque é como se fosse a última palavra que eu fosse dar aqui. Então eu peço bastante atenção em que você se mova no Espírito hoje. Então vamos fazer um acordo aqui. Não bota nada de fundo musical. Larga esse negócio para lá. Quando eu ficar doido, tu vem doido junto atrás de mim. Entendeu? Quando o Espírito tomar, tu vem junto. Não abandona não. Fica comigo. Tá bom? Vamos ser nós dois, Josué e Caleb. Amém? Então tá bom. Então preste atenção. 10 líderes levantados por Moisés. Todos os 10, preste atenção, eram líderes de suas tribos. Todos os 10 eram homens de habilidades extraordinárias. Calma. Calma. Todos os 10 possuíam poder e autoridade. Todos os 10 sobressaíam sobre todos os outros. Por isso estavam como? À frente. Ei, eu vou falar com você, você que é líder. Não é porque você tem habilidade. Não é porque você se sobressai. Não é porque você está à frente de algo que você vai possuir ou ter a última palavra. Amém ou não? Amém. Agora vamos lá. A palavra de Deus está aberta aí? Números 14. Deixa aberto. Números 14. Verso 24. Vê aí. O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Amém ou não? Amém. Nele houve um outro Espírito. Nele houve um outro Espírito. Uau! Naquele tempo o Espírito Santo não se manifestava ainda. Ele só vinha, habitava sobre, e depois ele ia embora. Porém nós hoje temos a primazia, nós temos a prioridade de ter o Espírito Santo habitando em nós. Porém, nesse momento, algo possuiu, entrou e houve nesse homem um outro espírito, um espírito de excelência. E ele se colocou diante de toda a congregação de uma outra maneira. Tanto ele quanto Josué. Porém, a palavra de Deus é nítida em falar que Caleb, nele sim, houve um outro. Aí, vamos ver a resposta de Deus. Olha a resposta de Deus. Números 14. Para quem não tem o outro espírito, para quem não anda em outro espírito, para quem não congrega em outro espírito, para quem não se move nesse outro espírito. Verso 30. Não entrareis na terra a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei nela vos fazer habitar, salvo Caleb e Jefoné, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Os vossos filhos, porém, dos quais dizeis que seriam levados como presa, eu os farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que desprezais. Preste atenção, irmão. Aqui começa com algo, Moisés orando diante do povo, Arão orando diante do povo, porque o povo tentou a Deus 10 vezes. O povo tentou a Deus 10 vezes. E aqui começa com uma oração dizendo: Senhor, se arrepende, não faça isso, arrepende-se desse povo aqui, eu peço arrependimento desse povo, para que tu não os consuma no meio do deserto. Por que irão falar que tu tiraste esse povo do meio do deserto para os consumir lá no meio do deserto, porque tu não pode conter esse povo, porque esse povo é terrível? O que dirão a teu respeito? O que farão? Para que então tirar eles? Então Moisés estava ali falando com Deus,
constantemente com Deus, e a resposta do Senhor veio sobre isso, veio sobre essa questão. E Moisés está dizendo: tu és um Deus paciente, perdoa a iniquidade desse povo. E você vai ver que no verso 19, ele diz assim: segundo a grandeza da sua benignidade, como também perdoaste a esse povo dessa terra do Egito, até aqui. E mais, Deus diz assim, está falando com eles, e Moisés está dizendo: eu sei que tu perdoa, eu sei que tu visitas os filhos dessa geração, até a quarta geração da sua iniquidade. O que quer dizer isso, irmão? Presta atenção. A gente podia estar aqui, né? Tem um cara que fala assim: podia estar matando, roubando, me prostituindo, mas estou aqui humildemente pedindo aos irmãos para que comprem minhas balinhas. A gente podia estar matando, roubando, fazendo qualquer outra coisa, mas não, nesse ano novo, podia estar dizendo assim: você vai receber, mas você está lá. Certo? Eu botava a mão em você aqui, tu caía 5 minutos depois, eu levantava de novo, feliz da vida, chegava lá fora, falava 30 palavrão, não mudou nada. Mudou o ano, a dívida continua, e teu espírito é de porco mesmo. Então, em que espírito tu está se movimentando? E agora, o Senhor vem e traz uma palavra de confronto, para que sobre nós, sobre a nossa vida, nós possamos pensar e repensar, porque tem muitos coach por aí, que diz assim: 2025 será 10 para 1, você vai receber muito mais daquilo, vai nada, que a Bíblia diz que tudo vai de mal a pior. Não se engane não. No final de tudo, o amor de muitos o quê? O amor de muitos o quê? Mas ainda há algo pouco, um povo que vai ser eleito, que é eleito pelo reino, que é estabelecido por Deus, que ainda não tem o amor. O amor de muitos, mas os poucos que perseverarem terão um espírito diferente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aí, em que espírito nós nos movimentamos? Eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, quando nós buscamos ter um espírito diferente, a minha herança será afetada. A minha herança ela é sempre afetada. Por quê? Quando eu não creio nisso, quando eu não trago isso, a minha fé é diminuída. Nós levamos aqueles que estão ao nosso redor a um deserto por causa das minhas escolhas. Traduzindo no português rápido, concreto e básico. Ei, quem é pai e mãe de família aí? Quem é pai e mãe de família aí? Sabe por que muitas vezes teus filhos passam perrengue? Por causa de você. Sabe por que a tua família muitas vezes passa perrengue? Por causa das tuas decisões. Sabe por que muitas vezes as escolhas dos seus filhos também são erradas? Por causa das tuas decisões. Por causa do cabeça dura que nós somos. Por causa da burrada que nós fazemos. E quem paga o pato? Não que sobre eles vai vir o meu pecado, mas a iniquidade. O Senhor visita até quantas gerações? Até quantas gerações? Por isso que o diabo vem, ó. Primeira geração, deu mole, entranha. Pegou. A primeira não deu mole, ele vai na segunda, ele vai até a quarta. Por quê? Ele quer que essa iniquidade se perpetue. E quem foi a abertura que foi feita? Quem fez? Quem fez? Os pais. Quem foi que fez? Você e eu. Quem deu mole? Por que meu filho é assim? Por causa de mim. Tá ruim para você? Muitos pensam assim:
Gente, mas o que tem a ver? Eu só queria ser fiel à minha comunidade de fé. Eu só queria ser fiel à minha família, andar nos caminhos do Senhor. Será que isso está errado? Só precisava fazer isso. Mas o que em Números 14 Deus está dizendo em essência? Deus está dizendo: meus amados, meus filhos, se eu prometi algo a vocês, eu provei o caminho para que o obtenham. Todavia, a minha própria escolha, vocês recusaram o que eu ofereci. Sabe o que acontece? Quando você recusa o que Deus te ofereceu, você jamais possuirá aquele que Ele prometeu a você. Mas, poxa vida, sabe aquele deserto que você passava tanto tempo? Você diz assim: Deus, pastor Bruno, ora por mim. Estou passando por um deserto tão bravo, tão bravo, tão bravo, tão bravo, que eu não vejo nem a cor do céu. Sabe aquele deserto muito ruim? Sabe o que vai passar agora? Teus filhos. Sabe por quê? Por causa da tua cabeça dura. Por causa da tua língua. Por causa do que você não se arrepende. Aí, eu prefiro escolher algo. E eu tenho que escolher algo. Agora eu quero confrontar você com uma palavra em Jeremias. Pega aí. Jeremias, abre aí, filho. Jeremias 15. Jeremias 15, bota aí no telão, verso 10 e 11. Isso. Olha o que está dizendo Jeremias: ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem que de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei como usura, e nem eles me emprestaram como usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Verso 19. Bota aí verso 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim, e se apartar do precioso vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Vou traduzir, que é difícil, né? Se ler essas coisas assim, complicado. O que Jeremias está falando? Está falando assim: Senhor, olha, eu sou um homem ruim, complicado, né? Eu ando nas coisas vis, nas coisas difíceis, ando no meio desse mundo. E esse mundo é difícil porque as pessoas também são duras, são complicadas, são vis, são perversas. Aí Deus dá uma resposta para ele. Ele diz assim: se você voltar para onde? Volte-se para mim, porque o que eles são ruins, você tem que ser bom. Aleluia. Aleluia. Você não tem que ser como eles são, você tem que ser o contrário do que eles são. Amém. Então volte-se você para mim. Então você vai se tornar eles para ti, mas não volte tu para eles. Toda vez que eles precisarem de você, você vai ser aquele que vai salvar. Aleluia. Vai salvar a pátria. Mas toda vez que eles quiserem fazer contenda, tu vai ser aquele pacificador. E aí, se eles tiverem raiva de você, que tenham, mas você não pode ter raiva deles. Como é que eu faço isso? Volte-se você para 1 Coríntios. 1 Coríntios 9, 19. Primeira Coríntios 9, 19. Foi? Porque Paulo falando: sendo livre para com todos, fiz-me servo para ganhar ainda. Porque sendo livre, Paulo já era livre ou não? Sim. Porque sendo livre,
Ele diz assim: para com todos fiz-me o quê? Como é que ele é livre e se torna servo? Ai, meu Deus. Como? Hã? Parece que está confuso o texto, né? Eu sou livre e me tornei servo. Se você é livre e se torna servo, tu não é mais livre. E aí? Que confusão que Paulo faz na nossa cabeça. Eu sou livre para com todos. Fiz-me servo de todos. Por quê, irmão? Por quê? Como eu consigo ser livre servindo meu irmão? Se eu sou livre, eu acho que ele é escravo do pecado. Então eu estou livre e um escravo tem alguma coisa assim? Relevância? Não. Ele é o que, né? Ele é me do que o livre, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas quando eu me faço de servo e sirvo a ele, eu me torno menor do que e eu consigo servir a, então eu sou livre dele. Eu sou livre dele. Sabe como é que você consegue servir quem você não gosta nem de olhar? Sabe como? Torne ele maior que você. Torne essa pessoa maior que você. Você odeia aquela pessoa, odeia um cara muito forte, né? Mas você tem muita raiva daquela pessoa? Tem. Aí você faz, sabe o que? Daquela pessoa: ô querido, ô meu senhor, senhora, tudo bem? Posso ajudar em algo? Torne-se o quê? Menor. Veja ela como maior. Por quê? Porque assim, servindo, você se torna livre dela. Aleluia. Aleluia. Não é por cima que você serve, é por baixo. Não é por cima que você deve servir, é por baixo. Dentre os 5 ministérios chamados, aquele que toca todos os outros ministérios é o apostólico. E ele toca em todos os ministérios em que posição? Por baixo, porque ele quer servir a todos. E por causa do serviço a todos, ele é livre de todos. E por causa disso, ele se torna importante no reino, estabelecido no reino, porque Jesus os constituiu apóstolos. E assim foram estabelecidos. Agora, em que espírito você está hoje? Com espírito de festa? Com espírito de que a gente acorda hoje, dia 31, a gente acorda dizendo assim: ano que vem vai ser melhor, ano que vem vai ser bom, ano que vem vai ser importante. Dia 1º eu começo a minha dieta. Dia 1º eu começo a minha caminhada. Dia 1º eu já escrevi no meu caderno, eu já botei 10 coisas a fazer esse ano de 2025. Aí amanhã, esse dia 1º, você dormiu 4 horas da manhã, eu vou começar a caminhada. Amanhã eu faço isso, hoje já caminhei a dessa. Andei de um lado para o outro, visitando, e eu estou cansado. Você vai postergando, e aquilo que você estabeleceu de 10 funções e 10 objetivos você não fez. Principalmente o primeiro: perder peso. Eu não sei porque os irmãos estão olhando para mim, mas eu não estabeleci isso de meta. Aleluia. Mas em que espírito nós nos movimentamos, irmão? Em que espírito nós estamos nos movimentando? Nós somos, quantos aqui fazem parte do povo eterno do Senhor? Quantos aqui fazem parte? Amém? Somos pouco, mas porém somos corpo. Amém? Amém ou não? Amém ou não? E se assim somos corpo e andamos juntos ao Senhor, juntos com o Senhor, é importante nós sabermos em que espírito nós estamos andando, em que espírito nós estamos caminhando. Porque, irmão, se você tem algo contra mim, venha a mim e fala. Amém? Você pode ter certeza de uma coisa: se eu tiver com algo contra você, eu não vou a ninguém, eu vou a você e vou falar. Mas com a cara mais lavada e vou falar.
Porque coisa que não dá no meio do povo de Deus é fofoca. Coisa que não dá no povo de Deus é intriga. Ou a gente anda como um só, somos um só, ou teremos duas visões. Duas visões são divisão. Não dá para Deus estabelecer um povo dividido. Temos que andar em constância, em concordância, falando a mesma palavra, estabelecendo a mesma coisa. Amém ou não? Amém. Amém ou não? Amém. Em segundo lugar, em que espírito nós andamos? Espírito nós estamos? Em segundo lugar, eu quero saber, e você deve ter feito essa pergunta: que tipo de espírito é esse? Que espírito diferente é esse? Mas, para a gente saber que espírito diferente é esse, nós precisamos saber primeiro o que ele não é. Esse espírito não é uma força, não é coragem, não é zelo, não é determinação, nem coisa exterior. Vamos entender um pouco, dando exemplo, para que você entenda que espírito é esse. Sansão. Quem lembra de Sansão? Homem do cabelo grandão, com a força tremenda, fortão, bonitão, esse era Sansão, aquele que falava, eu tenho a força, não, esse é o outro, Sansão não tinha cabelo lourinho, não, tinha cabelo já, mas Sansão era forte, porque o espírito, quando habitava sobre ele, a força dele se multiplicava, e ali como juiz julgava Israel, sim ou não? Sim ou não? Então Sansão fez um voto. Ele era nazireu, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber o quê? Vinho. Então ele tinha um voto diante do Senhor. Aí a gente pode dizer que Sansão era um religioso. Que isso, irmão? O cara é uma juíza. Você está doido? Você está igual o Paulo, tomou o que hoje? Estou doido não, irmão. Quer ver? O cara não podia cortar o cabelo e não podia beber vinho. Mas se você ler a história de Sansão, ele andava em prostíbulo. Ele pode andar com prostituta? O que adianta o voto? O que adianta o voto? Eu fiz um voto diante do Senhor, você cumpre? Voto de tolo. Você é um religioso. Você não cumpre? Você não consegue perseverar naquilo que você colocou e determinou diante do Senhor? Porém, Sansão tolerava algumas coisas acerca da carne dele. Como a gente falou, frequentava prostíbulo direto. Mas Sansão tinha um espírito diferente. Tinha. Porém, esse espírito que estava nele era diferente. Ele por si mesmo estava propenso a fazer o quê? Se afastar dos caminhos do Senhor. Ele não queria estar diante da presença do Senhor. Ele não queria permanecer diante da presença do Senhor. Porque ele se encantava com as mulheres. Ele se encantava com outras coisas. Ele não... Detalhe. Irmão, vou falar uma coisa para você. Deus, no Antigo Testamento, ele falava uma vez. Aí o cara vai se arrepender. Senhor, eu pequei contra ti e tal. Aí ele ia, andava diante do Senhor. Estou bem diante de Deus, Deus me perdoou. Aí ele ia e caía de novo no mesmo erro. Antigo Testamento. Segunda vez, aí Deus falava com ele. Aí Deus falava assim, tá bom meu filho, eu te perdoo. Na terceira, filho, já vinha ele rasgando. Vinha no joelho já. Tá? Deus não queria saber. Porque ele já falou a primeira vez. Falou a segunda para você. Na terceira, filho. Você está fazendo porque você... Existe uma grande diferença em você andar afastado dos caminhos do Senhor e outra, não ter remorso algum contra o que você faz. Existe uma grande diferença, irmão.
entre irmãos que não querem ser apanhados no pecado, e existe a diferença entre outros irmãos que não querem fazer com que Deus se entristeça sobre eles. Qual espírito você se move? Eu estou fazendo aqui, ninguém está vendo. Aí eu estou vendo aqui no celular, ninguém está vendo. Beleza, maravilha. Aí eu estou fazendo aqui, ninguém está vendo. Vamos ali, vamos tomar uma de outro. 2, 3, sei lá. Vamos fazer alguma coisa? Vamos ali dar né? Último dia do ano. Vamos pisar, botar o pé na jaca, chutar o pau da barraca. Ninguém está vendo. Vamos fazer longe. Aqui é piedade encantada. Vamos para a barra, que lá ninguém nos encontra. Mas existe um que vê tudo. Aleluia. Ele já falou uma vez sobre a tua vida. Já falou a segunda sobre a tua vida. Eu vou falar para você que, como profeta de Deus, na terceira ele te pega. Ele vai te arrebentar. Você está brincando. Você está brincando de evangélico, que é o que a revista Veja te chama. E você está brincando de crente. Eu vou falar uma coisa para você de púlpito. Ou você, a partir desse ano, anda diante do Senhor, ou você não estará mais sobre essa terra. Aleluia. Glória a Deus. Seja de que forma for. Aí sabe o que acontece? A igreja não anda. A igreja não caminha. A igreja fica paralisada. Por quê? Porque tem um incircunciso que ainda acredita que não dá Deus nesse lugar, que não mostra as coisas. Aleluia. Aleluia. Vocês acham que a gente brinca de ser crente? Vocês acham que isso aqui é pura palhaçada? Eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus presente, que levanta mortos. Aleluia. E é inadmissível andar em um lugar e andar paralisado, porque, Senhor, nós estamos andando em círculos. E Deus diz, por causa de um que pecou. Vou te dizer, esse ano você anda em círculo, ou você anda em circo, ou você vai para um ciclo diferente. Aleluia. Sansão, quando pecou, e pecou não foi pouco, não. Cegaram ele, cortaram o cabelo dele, colocaram ele numa roda, em um moinho, e ele andou durante anos em círculo. Depois de um tempo o cabelo cresceu, ele pedindo perdão a Deus, ele foi colocado sobre 2 torres, 2 pilares, amarrado ali, e escarneceram dele, porque ele se tornou um palhaço. Por causa do quê? Por causa da sua queda, do que ele não aceitava, do que ele não se consagrava, do que ele não via. Por quê? Porque o Espírito aparecia sobre ele, e Deus o perdoava, e ali as coisas iam acontecendo, e ele achava que está tudo bem, mas não está. Porque isso vem sobre a tua vida e sobre a nossa. Nunca foi sobre você teu umbigo, não. Aleluia. É sobre nós como família. É sobre nós como igreja. E tudo que você faz e faz errado, Deus fala, Deus revela. Aí sabe o que acontece? Deus diz assim, pega esse povo e volta para o deserto. E eu tenho que começar tudo de novo. Eu estou cansado disso. Ainda bem que Moisés, que Deus levantou, não foi o mesmo de hoje. Porque se Deus faz a proposta a mim, eu tinha ido. Eu levantarei de você, então mata todo mundo.
cansa. É facinho. Pastor, ora por mim, que eu estou nisso. Pastor, ora por não sei o quê. E é sempre a mesma ladainha. Mas você crescer e andar diante do Senhor, tu não quer. Ah, mas eu não bebo, graças a Deus, mas tua língua é felina, mata os outros, incomoda os outros, fere os outros. Para com essa porcaria! Aleluia. Para de se juntar com quem não deve. Porque um carente, ele busca outro carente. E um revoltado busca outro revoltado. Então, se eu quero inflamar a igreja, se eu estou revoltado, eu busco lá o Bruno. Eu sou um exemplo. O Bruno está revoltado, eu junto com ele. E aí, irmão, estamos revoltados, revolta geral. E depois você vai ver a revolta de Coreia logo depois disso. Porque o revoltado está buscando o outro. E o que acontece depois disso? Todos eles morrem na terra. Aleluia. Então, que igreja você quer ter? Que ano que você quer ter? Ah, mas está indo tudo bem, né? Dezembro agora eu vi no jornal que o emprego cresceu. É dezembro, bobinho. As pessoas compraram tomate para botar na loja, chega janeiro, tem um pé na bunda, puf, acabou. Ah, isso é bobo. É dezembro, não dá para se medir nada disso não. Ah, meu filho, você tem que acreditar naquilo que já está acontecendo. Quem está se levantando agora? Vocês conhecem Elon Musk? Já ouviram falar? Elon Musk agora está reinventando o sistema celular. Ele quer acabar com todas as empresas operadoras no mundo. Como? Dá para fazer? Dá. Ele já lançou vários nanosatélites sobre a Terra. Ele quer acabar com as operadoras. Sabe o que vai acontecer? Todos vão estar sobre a Starlink. E se você não tiver esse sistema, isso aqui não serve para nada, nem para peso de papel. Vai haver um novo sistema operacional sobre a Terra. Sabe o que vai acontecer? Todo lugar que você vai, não precisa mais de torre, o sinal vai pegar e vai ser excelente. Porque vai ser via satélite. Ele está unindo toda a Terra. Sabe para quê? Para que os bancos possam colocar as operações bancárias no teu celular. Ele vai saber aonde você anda, aonde você vai, aonde você compra as coisas, o que você faz, a toda a tua vida. Isso vai estar onde? Unificando todos nós. Isso é o quê? O anticristo está vindo, filho. E você está brincando de ser crente. Aí não estou quase com meu irmão. Aí está falando isso, é coisa boba. Aí não quero andar com aquele ali não. Aquele ali é isso, você não acha não? Que espírito você se movimenta? Glória a Deus. Ah, mas para andar nesse espírito tem que ser um cara forte, igual Sansão, tem que ser um cara igual Josué, Caleb. Não! Quero te dar um outro exemplo. Barnabé. Barnabé foi um homem que ajudou Paulo quando ninguém queria. Falou, aquele ali é Saulo. Ajuda lá, Saulo. O quê? Saulo? Aquele que matava crente? É, ele está certo, tem que falar a palavra para ele. Ele está doido. Mas o cara me mata. O cara é assassino, pô. Ele é assassino de crente. Você está doido, não vou não. Aí Barnabé falou assim, não, eu vou. Ajudou Paulo. Aí, mais à frente ele vai. Paulo leva Marcos, jovem com ele. Na metade, depois você lê isso lá em Atos, tá? Não vou falar para você não. Paulo, quando pregava, falou assim, ó, você não sabe o que diz a Escritura acerca disso, disso. Você que se virasse, você deixava o versículo. Ele não estava falando. Procura de Gênesis até Abacuque, Malaquias. Vai embora. Então, Barnabé estava ajudando Paulo. No momento que Paulo pegou Marcos, falou assim, Marcos, meu filho, vamos comigo numa viagem. Aí Marcos achou muito estressante. Paulo andava para um lado para o outro, não parava nem um minuto, nem um segundo, andava para um lado para o outro, visitando cada cidade. Marcos falou assim, para mim não dá. Abandonou Paulo na metade da viagem. Aí, dado momento, Marcos quis voltar, falou assim, Paulo, será que não tem como eu ir junto contigo? Eu já estou mais preparado para o meio agora, né? É muito barco, muito isso, muito cavalo, não está aguentando esse negócio não. Aí Paulo falou assim, Barnabé, não vou levar ele não.
porque para mim ele foi inútil. Foi pesado andar. A gente podia ter alcançado o dobro do que a gente alcançou, porque eu só estava me movimentando sozinho. Se ele tivesse, eu tinha alcançado o dobro. Agora, já que ele não foi, eu não quero alcançar ele não. Aí Barnabé falou assim: mas Paulo, você é errado. Nós temos que dar a segunda chance para ele. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou andar com ele. E Barnabé perseverou em Deus, porque nele havia um espírito diferente. Ele olhou para Marcos e disse assim: não, esse cara aqui, esse jovem aqui, eu vou investir nele. Eu vou andar com ele, porque eu consigo enxergar além dele. A mesma coisa que eu vi em Paulo, eu vejo em Marcos. Mas eu vou andar com ele porque ele não consegue perseverar. Você é perseverança nele. O que ele tem de juventude, eu vou ter de experiência. E a gente vai somar uma coisa na outra. E eles começaram a caminhar. E assim, o Evangelho de Marcos aí está escrito. Aleluia. Por quê? Porque foi um homem que perseverou. Agora houve alguém que teve um espírito de excelência, um outro espírito que estava sobre Barnabé, que era um homem tranquilo, um homem paciente, um homem calmo, um homem pacificador. Não tinha nada a ver com a situação. Então, para ter um espírito desse, precisa de quê? Precisa só que você diz assim: eu quero ser esse cara. Aleluia. Eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso ser aquele que essa palavra está dizendo. Eu creio nisso. Eu creio que em mim é um espírito diferente. E se há em mim um espírito diferente, o que acontece quando eu possuo esse espírito? Quando esse espírito vem sobre mim, é um espírito diferente que você está falando, o que acontece sobre esse, comigo? Esse é o terceiro ponto. Primeira coisa que acontece, as pessoas dizem assim: ei, fulano, o que aconteceu contigo? Tu não é aquele cara que bebia cerveja pra caralho? Gostava de rebolar, dava um tapa. Mais um vivia mais parado ali, tal, direto. O que aconteceu, mano? Só bebe água. Anda com a Bíblia embaixo do sovaco, para cima e para baixo. Está diferente, está mais bonito, engordou um pouquinho. Né? Está confiando em Deus. Né? O que houve? Você fala assim: Quando alguém fala isso para você, você está entendendo que há um espírito o quê? Um espírito o quê? Habitando em quem? Aí você responde assim para a pessoa: primeiro, Jesus aconteceu comigo. Jesus aconteceu comigo. Jesus aconteceu comigo. Senhor, sou eu que eles falam, mas eles estão vendo a Ti. Eles não estão vendo mais a minha face, mas estão vendo a Ti. Há algo diferente em mim. Mas, irmão, eu estou em pecado. Eu estou impossibilitado de ter essas coisas. Eu ando em pecado. Não estou me consertando diante do Senhor. Ei. Eu não estou falando de estado. Ele só precisa de alguém para ser cheio. Aleluia. Ele só precisa de alguém para ser cheio. Por isso que toda vez que você está diante do Senhor, para você ser cheio diante do Senhor, eu vou te dar um segredo aqui. Vou contar um segredo. Pega essa visão. Você chega diante do Senhor, chega num lugar como esse, dia 31, perto da virada, sabe o que você faz? Se esvazia. Por quê? Porque quando você se esvazia, se há em você um espírito excelente, ele te enche. Mas não te enche até a medida, ele transborda. Porque a medida dele é sem medida, é recalcada, é sacudida, é transbordante. E a medida dele ele vai sendo espalhado, ele vai movimentando. E conforme eu vou sendo cheio, eu vou me esvaziando ainda mais. Ele vai enchendo, ele vai transformando. E ao meu redor, quem não está cheio pega. Quem está do lado esquerdo pega. Quem está do lado direito pega. Quem está à frente pega. Quem está atrás pega. Porque todo o ambiente começa a se movimentar. A glória de Deus começa a passear. Todo espírito começa a ser movido. O espírito começa
restaurada. Oh, Espírito Santo. Aleluia. O que você tem que deixar? Oh, glória. Essa simples diferença. Aleluia. Tem gente, eu vou repetir essa frase. Quem tem medo de ser pego no pecado. E a outra pessoa, ele tem medo de ofender a Deus. Em qual espírito você está? Mas, irmão, esse ano foi bravo. Eu trabalhei demais. Eu me cansei demais. Eu trabalhei mais do que busquei a tua face. Eu fiz mais coisas do que estive na tua presença. Eu fiz muito mais do que estive diante de ti e da tua face. E aí, Senhor, tu ainda se lembra de mim. Nós temos uma vida colocada diante do Senhor, consagrada diante de Deus. E é impossível ele se esquecer de um filho. Vou repetir para você. É impossível ele se esquecer de um filho e de uma filha dele. Mesmo que você ande ocupado, mesmo que você andou meio cambaleando para um lado e para o outro, mesmo que esse ano foi difícil chegar até aqui, mas você chegou. E se ele chegou, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é paciente, ele é Deus acima de todas as coisas, ele é teu Pai, ele não se esqueceu de você, ele não vai se esquecer. Ele está sobre a tua vida hoje, amanhã, eternamente. E mesmo que você não seja fiel, ele é fiel a você. Mesmo que você ande totalmente errado, ele sabe perdoar, e ele perdoa. Ele se esquece disso, mas você não tem que voltar ao erro. Porque existem dois tipos de pessoas: o que tem medo de ser pego no pecado, e a pessoa que tem medo de ofender a Deus. Em qual espírito você se move? Em qual espírito você se move? Então, irmãos, vamos entrar em 2025 em um espírito de excelência. Primeiro, para que a tua descendência possa ser lembrada. E o que Deus disse, para que a semente seja colocada sobre a terra e gere outra semente conforme o mesmo espírito de quem? Caleb. Em que espírito você quer ser lembrado? Como os 8 espias que foram mortos no deserto, ou como a descendência de Josué e Caleb? E aí, irmão? Como você vai ser lembrado daqui a 30 anos? Daqui a 50 anos? Lembra do profeta? Lembra que ele era homem de Deus, homem segundo a palavra do Senhor. O mesmo Espírito ainda acompanha, porque eu plantei uma semente. Vem cá. Quando o povo saiu do deserto, saiu do Egito, o que eles levaram? Quem lembra? Ouro, prata. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Levou todo tipo de riqueza que havia onde? No Egito. Quando você sai do Egito, Egito é o quê? O mundo. Quando você sai do Egito, você está passando pelo mundo. Saiu do Egito. O povo passou aonde? No mar? No mar? No mar? Você saiu do Egito, o Egito te devolveu tudo aquilo que te aprisionava. E você passou pelo mar vermelho, sim ou não? Qual é o mar vermelho que foi levantado para nós? A cruz de Cristo. Ele derramou o seu sangue. Esse foi o mar. Ali estava a representação do que viria depois. Sim ou não?
Quando você sai de Babilônia, você leva o quê? Eles levaram riqueza? Levaram o quê? Quem lembra? Semente. Ué, do Egito você leva riqueza e de Babilônia você leva semente? Sim. Por que você leva semente de Babilônia? Porque as sementes foram do que foi plantado lá. Então as mesmas sementes se multiplicaram. Eles vão possuir a nova terra com as mesmas sementes. Pegou no teu espírito? Pegou no teu espírito? Então ter uma vida consagrada. Diga, ter uma vida consagrada. Eu termino aqui. Ter uma vida consagrada. Ter uma vida consagrada. Diga comigo, consagrada. Com, você sabe que é com mesmo. E sagrado é de santo. Sim ou não? Então quando eu falo ter uma vida consagrada, é uma fixação à santidade. Você é movido por ser santo. E eu sou santo porque Ele é santo. Então uma vida consagrada é uma vida que está em mim ou nele. Porque Ele é santo, eu tenho que ser. Então uma vida consagrada é uma vida fora de mim mesmo. Aleluia. Nele. É uma vida fora de mim mesmo. Colocada em quem? Aleluia. Amém? Amém. Tinha a parte 2, mas não dá tempo não. Primícia está vindo aí. Aleluia. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, nessa primícia. Mas eu quero que todos fiquem de pé agora nesse momento. Quantos entenderam a palavra aqui nessa noite? Entendeu mesmo? Entendeu mesmo, irmão? Irmão, se você entendeu mesmo, eu vou ver o fruto disso. Eu vou ver a essência disso.